Aqueles homens ali dizem que as mulheres precisam de ajuda para subir em carruagens e devem ser carregadas para atravessar valas, e que merecem o melhor lugar onde quer que estejam. Ninguém jamais me ajudou a subir em carruagens ou a saltar sobre poças de lama, e nunca me ofereceram melhor lugar algum. E não sou uma mulher? Proferiu Sojourner Truth, abolicionista e ativista dos direitos das mulheres afro-americana em 1851. Lutas reivindicatórias, direitos sociais e diversidades étnicas constituem a história das mulheres, a qual vamos matutar no programa de hoje. Olá, eu sou Thalita Franco, apresentadora do programa Matutando. Uma mulher de pele branca, cabelos cacheados, na altura dos ombros, de cor clara, tenho os olhos verdes, estou vestindo uma blusa na cor rosa e ao fundo eu tenho uma parede e uma cortina brancas e uma estante com livros. E a intérprete de Libras que está aqui conosco hoje é a Silvia Valente, uma mulher negra, de olhos castanhos escuros, cabelo preto escuro e preso, usando uma blusa preta. E ao fundo nós temos uma parede branca. E para matutar sobre a história das mulheres, a nossa convidada de hoje é a professora Kênia Érica Guzmão Medeiros, do Instituto Federal de Goiás, Campus Formosa. A professora Kênia é doutora em História pela UFG e foi a primeira secretária da diretoria da ANPU no período de 2020 a 2022, época que foi também coordenadora do GT de Ensino. E para você que deseja conhecer mais sobre os estudos e as pesquisas da nossa convidada, a professora Kênia, você pode acessar o QR Code aqui na tela com o seu currículo Lattes. Professora Kênia, seja muito bem-vinda ao nosso Matutando de hoje. É um prazer recebê-la aqui conosco. E para começar os nossos diálogos, a formação do campo historiográfico História das Mulheres é oriunda das transformações na historiografia, decorrentes também do desenvolvimento de novos campos, como a história das mentalidades e a história cultural. E, sobretudo, em função do advento do feminismo no final da década de 1960. Professora Kênia, fala um pouquinho para a gente sobre o que significa as mulheres na condição de objeto e sujeito da história, e também o que alterou na historiografia com o desenvolvimento da história das mulheres. Oi, Thalita, que bom estar aqui no programa Matutando com vocês. Primeiramente, eu quero agradecer o convite, né? Agradecer a Raquel, a toda a equipe técnica que está aqui trabalhando para que a gente possa produzir esse conteúdo, então, obrigada. Vou fazer minha descrição, né? Sou uma mulher branca, de cabelos castanhos, olhos castanhos, estou vestindo uma blusa verde escuro, e atrás de mim há uma parede também verde com uma estante de livros. Bem, indo à questão agora das mulheres. Bem, Thalita, essa é uma questão importante, ainda mais nesse tempo que nós vivemos de tantas demandas por reconhecimento, né? A gente vive hoje um tempo que vários grupos minoritários estão demandando reconhecimento e demandando também políticas públicas, olhares dos poderes públicos para esses grupos, e as mulheres estão entre esses grupos. Então, as mulheres são sujeitos da história, sempre foram, pois vivem a experiência humana no tempo. As mulheres atuam na história, elas trabalham, produzem, criam, lutam, se rebelam,
enfim, elas são pessoas que se relacionam com as tramas dos contextos históricos que elas vivem. Por isso tem história. Apesar disso, no campo do relato histórico, elas foram por muito tempo excluídas. A tarefa do historiador foi por muito tempo, como ensina Michelle Perrault, uma grande historiadora das mulheres, uma precursora do campo, a tarefa do historiador foi um ofício de homens, escrita no masculino. Houve, então, por bastante tempo, poucas tentativas de descrever a participação feminina na história, e quando ocorria, era por meio de uma perspectiva sexista, reducionista e atravessada pela dominação do saber. O campo, então, da história das mulheres, ele foi formado no século passado, ali pela década de 60, final da década de 60, e trouxe o reconhecimento de que as mulheres têm histórias plurais, e estiveram envolvidas em muitos eventos e contextos dos quais, tradicionalmente, elas têm sido excluídas nos relatos, né, históricos. Então, a Tânia Navarro, essa historiadora que eu mencionei, ela explica o acontecimental como sendo masculino por muito tempo. E as pesquisas em história das mulheres têm contribuído para o aumento do conhecimento histórico, para a abertura de novos temas, novas abordagens, mas também para a produção de novos olhares sobre temas já bastante explorados, mas dos quais as mulheres eram excluídas nos termos dos relatos históricos, do ensino de história. Por exemplo, a questão das mulheres que participaram da Revolução Industrial, que foram força de trabalho, muitas vezes são excluídas. Parece que esse foi um evento na cultura histórica do masculino. As mulheres que resistiram, que foram resistência na ditadura militar. Então, ainda é muito explorado no campo do masculino, né? Hoje, a história das mulheres tem contribuído para a superação desse panorama. Apesar dos avanços, contudo, ainda há muitos desafios, né? Sobretudo na história ensinada, no ensino de história, que, de modo geral, ainda oscila entre um silenciamento da história das mulheres e, às vezes, a sua apresentação como uma história curiosidade, um extra, algo que cabe entre os parênteses de uma aula de história, que ainda é dominada, muitas vezes, pelo sujeito histórico masculino. Então, reconhecer que as mulheres estiveram presentes e atuaram em diversos contextos históricos, bem como levar essa perspectiva para o ensino de história, a meu ver, faz parte do compromisso ético de uma história posicionada contra as desigualdades e atuante pela transformação social. E, professora Kênia, a história das mulheres também é atravessada por uma visão eurocêntrica e universalizante, né, das mulheres. Entretanto, de identidade única e universal das mulheres, as contradições sociais revelam as diferenças e condições entre essas mulheres. O discurso da Sojourner é um emblema dessa problemática. Então, como que a historiografia, em específico o campo da história das mulheres, analisa a existência dessas múltiplas identidades das mulheres? Bem, Thalita, nós podemos seguramente afirmar que, atualmente, o campo da história das mulheres, por meio de suas epistemologias feministas, de suas categorias, de suas ligações com os próprios debates contemporâneos, com as demandas que vêm da sociedade, esse campo já reconhece a importância dessa crítica à universalização da mulher, essa crítica a posturas eurocêntricas. Por isso, hoje afirma-se nesse campo uma história das mulheres no plural, que contemple diferentes experiências do ser mulher, que considere nas pesquisas, narrativas, as interseccionalidades de raça e classe, por exemplo. Atualmente, as pesquisas elas são muito variadas, em temas, em abordagens, em fontes, e a historiografia já conta, então, com trabalhos sobre mulheres negras, mulheres indígenas, mulheres idosas,
lésbicas, mães, trabalhadoras informais, enfim, nós temos olhares hoje para essa multiplicidade de mulheres e de experiências de mulheres, a partir, então, da consideração de vários marcadores sociais e identitários. Então, os trabalhos do campo, eles já vão muito além de uma identidade universal que homogeneiza diferenças. Ao contrário, o campo tem valorizado essas diferenças numa perspectiva intercultural. Bom, e hoje nós estamos matutando sobre História das Mulheres, com a professora Kênia Medeiros. Já dialogamos sobre as mulheres na condição de sujeito e objeto da história e também a respeito das transformações historiográficas e o surgimento de novos campos de saberes. Vamos continuar matutando agora com a participação dos discentes do IFG no quadro Que Ciência? Meu nome é Arthur Fleury, eu sou do primeiro ano de edificações. Minha dúvida é como a ciência contribui na política. Bem, excelente questão, né? Bastante contemporânea, está nos debates que a gente vê hoje na sociedade, incluindo as redes sociais, né? Então, a ciência pode contribuir para a política de várias maneiras, né? A depender do tipo de ciência do qual nós estamos falando. Enquanto cidadã, eu posso citar aqui, por exemplo, trabalhos importantes de colegas que se dedicam a temas ambientais, para o enfrentamento de questões urbanas, né, climáticas, aqui mesmo no Campus Formosa. Nós temos colegas que têm atuado nessa questão do meio ambiente e da urbanização, enfrentando esses desafios, né, fazendo pesquisas importantes aqui, que têm contribuído para a nossa comunidade. Então, essa é uma forma de contribuir para a política. Como cientista de ciências humanas, eu posso afirmar, por exemplo, como os trabalhos das ciências humanas e sociais podem oferecer dados, informações, reflexões a serem utilizados na promoção e ampliação de políticas públicas, nos processos de urbanização ainda a serem ampliados dentro das instituições de ensino, de pesquisa, na compreensão e no combate ao racismo, à violência contra as mulheres, em síntese, no desenvolvimento de pensamentos críticos que empoderam cidadãos para exercerem participação política nas sociedades democráticas, pensando a política, assim, para além dos gabinetes, né? Então, a ciência tem todo esse papel de atuação juntamente, né, ao lado das políticas. Bom, professora, e nós podemos contribuir com essa questão do estudante, né, através da indicação do NEPEM, que é um núcleo de estudos e pesquisas sobre mulher, vinculado à Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas da Universidade Federal de Minas Gerais. E mais informações podem ser obtidas na página da universidade no www.ufmg.br. E dando continuidade ao nosso diálogo, professora Kênia, você é coordenadora do projeto de pesquisa intitulado Na Escuta do Gênero, Vinculações Históricas dos Discursos de Feminismos e Empoderamentos na Música Sertaneja Cantada por Mulheres. Professora, o que a investigação tem revelado sobre a história das mulheres e das relações de gênero no Brasil, tendo canções do sertanejo compostas ou interpretadas por mulheres como fonte? Eu coordeno essa pesquisa, já publiquei alguns textos a partir dessa pesquisa, né, que eu tenho realizado, e tem sido muito interessante o que eu tenho constatado, sabe, Thalita? Algumas pessoas sentiram, quando eu comecei a falar dessa pesquisa, até um estranhamento, mas a música sertaneja, o que pode sair daí? Será que a gente pode realmente falar em feminismos, em empoderamentos na música sertaneja? Eu percebi uma certa desconfiança
em relação ao tema da pesquisa em alguns momentos, assim, alguns diálogos. Mas tem sido uma pesquisa que tem dado um resultado bastante satisfatório, bastante interessante. Primeiramente, eu preciso falar, para responder isso, o que me fez, né, pensar nesse tema. Eu trabalhei, em determinado momento, entrevistando mulheres que vendem piqui em Goiás, na BR-020. Eu fiz um trabalho de registro da história dessas mulheres, história de vida, e muitas me relatavam posturas de empoderamento, de busca de independência, mesmo que elas não tivessem adesão, proximidade com categorias de um feminismo acadêmico, nada do tipo. Mas elas citavam muito essas músicas estavam muito presentes nas falas, era como se essas músicas exercessem uma pedagogia ali, uma influência nessas mulheres. Então, achei que tinha ali alguma coisa a ser investigada. Também por eu mesma, pela minha identidade, eu sou uma mulher goiana, né? Vivo essa cultura aqui, então achei que era interessante colocar esse olhar, né? Nesse momento. Eu venho de mestrado, doutorado na História e Música e quis agora juntar isso, de certa maneira, fazer um entrecruzamento desse campo da história e música com os estudos da história das mulheres, os estudos de gênero, que é algo que é um campo, que são campos, né, aos quais eu venho me dedicando. Então, pela pesquisa realizada até o momento, é possível afirmar que nessas canções há vários conceitos que evocam emoções e contribuições dos movimentos de lutas feministas. Mas esses conceitos, na prática, eles podem representar experiências construídas de maneiras muito distintas. Então, o que nós podemos ver, a partir da análise dessas canções, do som, que também empenha sentidos, né, nesse repertório, que há ecos de importantes debates e de transformações ocorridas no percurso inacabado de luta pela construção e pelo reconhecimento da cidadania plena para as mulheres. Aparecem nas canções analisadas subjetividades, emoções presentes na sociedade, que as mulheres comuns vivem. Então, a ideia foi investigar essas músicas que fazem tanto sentido para mulheres comuns, entendendo, como ensina Daphne Patai, que o comum não quer dizer insignificante. Então, nós podemos dizer que nessas canções nós podemos identificar resistência, empoderamento, independência, liberdade. Todos esses são conceitos que estão presentes em muitas dessas músicas, mas também são conceitos polissêmicos, né? Podem ter muitos sentidos, dependendo da experiência do indivíduo que usa esse conceito. Um ponto comum, contudo, nesses conceitos é que é o entendimento de que as construções de sentidos para essas palavras ocorre a partir da revolta com a subalternização individual ou coletiva, com a recusa de permanência em uma posição desfavorável, seja nas relações sociais públicas ou na dinâmica das relações afetivas. Essas emoções, então, são partes da história, da história das mulheres comuns e estão presentes nessas músicas analisadas. Então, mesmo que distantes de um feminismo acadêmico, essas canções se aproximam de feminismos práticos, de negações cotidianas, de imposições de comportamento. Então, eu entendo a partir dessa pesquisa, que os feminismos, né, são formados por discursos e práticas, e vão na direção sempre do contra-imaginário, né, questionam, interpelam imaginários patriarcais e misóginos, e por isso operam transformações culturais importantes. Eles estão agindo também por meio de discursividades, pedagogias, estéticas muito variadas. Então, as diferenças conceituais, elas não são raras, mas, apesar dessas diferenças conceituais,
esses feminismos, esses pensamentos feministas são unidos pelo reconhecimento da necessidade da luta pela igualdade, né, entre homens e mulheres para uma real transformação social. Então, a pesquisa tem permitido um registro histórico de discursos musicados que falam sobre sentimentos, fantasias, emoções socialmente reconhecidas, mas também sobre a recusa das hierarquias de gênero e sobre posturas insubmissas aos padrões e modelos de comportamentos femininos tradicionais. Para a gente ter uma ideia do alcance, né? Devido ao alcance dessas músicas, elas têm um grande impacto, né, de representação, o alcance do audiovisual, né? Para a gente ter uma ideia, em maio de 2023, mais de um ano depois da morte da cantora Marília Mendonça, ela se tornou a primeira artista brasileira a atingir mais de 10 bilhões de reproduções das suas músicas na plataforma Spotify. Então, isso é muito grande. Os vídeos, os clipes são muito assistidos numa dimensão muito grande. Então, essa obra interpreta subjetividades femininas historicamente construídas. Portanto, ela pode ser uma chave de leitura para o feminino. Aí a escolha do uso da categoria de empoderamento, ela foi escolhida especialmente pela popularidade atual desse termo para muitas mulheres, ainda que, como explica Joyce Bert, considerarmos os riscos, né, de um uso esvaziado desse termo do empoderamento, a gente pode fazer um uso com uma consciência crítica, né, entendendo o empoderamento como algo que às vezes é muito lento, muito gradual, essa tomada de consciência, sobretudo quando a gente tem envolvidos sentimentos, relações afetivas, que é o caso de muitas mulheres que se identificam com essas canções. Muitas dessas canções estão dizendo: supera, você pode terminar, você tem esse direito, você pode colocar um basta, falando de situações de violência simbólica, psicológica. Então, a movimentação dos indivíduos rumo ao empoderamento, ela é bem-vinda, segundo Bert ainda, desde que ela não se desconecte da sua razão coletiva de ser, né? Então, muitas mulheres levam tempo para identificar e reconhecer estar em relações abusivas, a qual estão sendo controladas, manipuladas, e às vezes até é preciso, quando reconhecem, quando percebem esse abuso, elas precisam defender a sua condição de lucidez, uma vez que o imaginário social ele é influenciado por discursos que circulam, inclusive discursos médicos do passado, repleto de representações de mulheres como loucas, né? Como nervosas, como histéricas, quando elas ousam se expressar, falar do seu sentir, colocar suas questões. Então, por isso, essas mulheres muitas vezes precisam defender esse lugar de lucidez. Por isso, uma canção que chega preenchendo o silêncio com palavras que, porventura, promovam identificação, reflexão sobre toda essa condição feminina, pode ser mais um discurso acolhido na construção do empoderamento, porque esse discurso não se desconecta da sua razão de ser, da razão de ser do empoderamento. Então, nós temos identificado que essas letras direcionam incentivos a posturas críticas, insubordinadas nas relações afetivas para um grande público de mulheres consumidoras desse repertório, encorajando atitudes a partir do reconhecimento de um lugar social de poder e de direito de decisão para essas mulheres, sobretudo dentro das relações afetivas. Bom, professora, infelizmente nós estamos caminhando para o fim do nosso programa, mas antes eu gostaria muito de agradecer a sua presença aqui, matutando com a gente sobre esse tema tão importante da história das mulheres. Obrigada por compartilhar as suas ideias e os seus saberes científicos e sociais. Mas antes de finalizar, eu gostaria de pedir a sua contribuição com a indicação de uma produção cultural sobre essa temática. Muito obrigada, Thalita. Mais uma vez eu agradeço o convite e por vocês terem me recebido bem aqui. Sou uma pessoa um pouco introvertida, então para mim é sempre desafiador esse tipo de participação e ao mesmo tempo muito feliz. Então agradeço muito.
Eu vou deixar como indicação do tema um texto meu sobre que vem da minha pesquisa, né, dessa pesquisa na escuta do gênero que está sendo desenvolvida no IFG. O meu texto chama E Todo Esse Caminho Eu Sei de Cor. Ele está lá na revista de pós-graduação, do programa de pós-graduação em História da Universidade Federal de Goiás, num dossiê sobre gênero muito bonito, organizado pela professora Ana Carolina Eiras e pela professora Joy Scott. Então, esse texto está explicando um pouquinho melhor essa pesquisa, o que nós vemos, o que nós temos constatado, né, com a análise dessas canções. Muito obrigada. Nós é que agradecemos mais uma vez, foi muito bom matutar e aprender com você, professora Kênia. E nós queremos agradecer também ao coletivo Geninhas em Movimento, por uma educação antirracista, pela proposição deste episódio. E nós ficamos por aqui, siga as nossas redes sociais e continue acompanhando o Matutando pela Ciência. Tchau, tchau!